Dando sequência ao nosso tema Apocalipse, entre o medo e a esperança, nós temos hoje, então, a solidão e a festa. Em 2014, eu lembro que, ainda quando tínhamos culto durante a semana, antes do culto tinha uma conversa no escritório, e aí eu desci, e aí o pessoal, os músicos já estavam ensaiando para o culto. Aí eu tinha uma agenda grande, antigamente eu usava uma agenda enorme. E também um molho de chave desse tamanho, que assim que eu entrei na igreja, eu já deixei em cima de uma caixa de som, agenda, chave grande, e tinha duas chaves pequenas que eram chaves da nossa casa. O culto aconteceu, terminou o culto, já tinha outro pessoal que ia ensaiar para o culto de domingo, a banda. A Kátia ficou nesse ensaio, peguei a agenda grande, molho de chave grande, entrei no carro, fui para casa. Quando chego em casa, eu começo a mexer nas coisas, cadê a chave da casa? Chave da casa. Liguei para a Kátia, minha esposa. Ela não atendeu, naturalmente, ela estava estudando, aliás, ensaiando com a banda. Não tive escolha, entrei no carro, voltei para a igreja, também dá 5, 6 minutos, e quando eu chego lá, a chave da casa estava exatamente em cima da caixa de som, onde eu mesmo tinha deixado. Por que eu recolhi a agenda, recolhi o molho de chave grande e não peguei a chave da casa? Eu explico assim que a agenda para mim ela é essencial no meu trabalho. Ali estão todos os casamentos, ali estão os cursos, estão os cultos, quem faz o quê, está tudo anotado. Isso às vezes 2, 3 anos para frente. Então é essencial a gente ter esse domínio do tempo. E a chave, naturalmente, ela acaba representando também aqui na igreja, praticamente todos os espaços, todas as chaves estavam nesse molho. Claro que o Daniel sempre dizia, o pastor Daniel, você carrega as chaves ainda lá da outra comunidade de Joinville, né? Então, aí um dia eu fui fazer uma limpa e realmente sobraram 31 chaves, tá? Não era tudo a outra comunidade não, gente, tá? Fato é que aquele molho de chave é que estava tão encavalado já que também não tinha como nem tirar as chaves, né? Eu digo que serrar e aí fazer todo um novo chaveiro aí. Fato é, agenda, molho de chave representava algo muito importante e que eu de jeito nenhum posso esquecer em algum lugar, pela responsabilidade que isso traduz. A chave da minha casa, na verdade, é a mais importante ainda, mas na minha mente eu coloquei isso num segundo plano. Até porque normalmente essa chave fica ou no carro ou na mochila. Mas naquele dia eu coloquei ali, curiosamente deixei exatamente ali. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que nós temos assuntos na nossa vida que nós damos um grau de importância maior do que outros assuntos. Por quê? Por que a gente para com alguns hábitos tóxicos só quando o médico disser assim, poxa, você está com um nódulozinho no pulmão. Aí o fumante, dia seguinte, já parou de fumar. O alcoólatra para de beber quando ele perde a sua esposa e seus filhos. O traficante, quando é preso, muda de estratégia. Ele não quer mais traficar. O cara que se aprontou algumas coisas no casamento, percebe a lambança quando a esposa for embora. E assim a gente vai acrescentando, tem atitudes nossas. A gente tira o pé do acelerador quando a gente teve uma batida feia. Parece que no nosso mental existem coisas que nós escolhemos como convenientes, possíveis e toleráveis, e outras nós não damos tanto valor até que de repente nós percebemos que elas são essenciais. Aquela chave era tão essencial porque é a chave da casa, é o meu cantinho, junto com a Kátia, nossos filhos, é meu ambiente de segurança. Eu gosto de chegar em casa,
é meu lugar de proteção, são nossas coisas pessoais, estão lá. Por que às vezes as questões espirituais nós tiramos algumas que parecem convenientes? Tudo posso naquele que me fortalece. Até o jogador que não acredita muito em Deus, ele usa isso, né? E aí a gente tem alguns versículos: teus pecados estão perdoados, e aí também novo céu, nova terra, todo mundo quer ir para o céu. Mas quando de repente nós olhamos, nós somos bem seletivos, e tem alguns assuntos que nós não levamos suficientemente a sérios. O texto de Apocalipse, para mim, é um livro que nós deveríamos levar muito mais a sério. Claro que nós temos algumas experiências talvez um pouco negativas. Antes da virada do milênio, o Apocalipse era usado de maneira meio apocalíptica, né? Fim do mundo, tragédia. E os filmes de Hollywood parece que ainda acabam confirmando também esse pensamento. Mas Apocalipse tem, primeiramente, a palavra Apocalipse significa revelação, onde Deus revela algumas coisas, não para a tragédia, mas sim para a nossa esperança, para a nossa libertação, para o nosso futuro glorioso. Toda a ministração do louvor foi muito, muito especial, nos levando até a sala do trono, até um grande momento, quando estaremos para sempre com Deus. E eu tenho hoje a tarefa de falar, então, sobre capítulo 6 e 7 de Apocalipse. Mas antes disso, eu ainda preciso fazer uma breve introdução. A breve introdução é no capítulo 5. E o capítulo 5 é interessante. Eu sei que eu pulei lá um pouquinho, tá? Mais um pouquinho, nós vamos entrar nos selos, e aí sempre tenho pena de quem tem que cuidar aqui dos meus slides, né? É que hoje de manhã fiz a propaganda que hoje à noite eu seria um pouco mais amplo, e no final eu preguei tanto tempo hoje de manhã que nem posso ampliar muito, então vou ter que enxugar um pouco. Mas o capítulo 5 de Apocalipse é uma situação muito especial. É quase como um olhar para dentro dos céus, e é isso que João teve. Um olhar para dentro dos céus. Para algumas pessoas, parece que Deus presenteou a possibilidade de enxergar. Seja Jacó vendo aquela escada que é para os céus, Isaías que teve uma olhada para dentro das coisas espirituais, e outros profetas. Também nós vamos ver que Estevão, que foi apedrejado, diz que viu a glória de Deus. Pedro, Tiago e João foram no Monte da Transfiguração e viram lá ao lado de Jesus Moisés e Elias. E assim nós vamos ver também o próprio apóstolo Paulo em 2 Coríntios 12, quando ele diz que ele foi arrebatado até o terceiro céus. Assim também João, um dos 12 discípulos, teve o privilégio de ser arrebatado. Eles nem sabem se isso é uma visão ou se é um deslocamento de fato. O fato é que eles deram uma olhada incrível para dentro dos céus. E quando ele está lá na sala do trono de Deus, que é o lugar assim mais especial que nós podemos imaginar, e ele traduz isso em palavras, e quando ele diz que ele estava lá naquele trono, na sala do trono de Deus, ele percebe que tem uma situação um pouco estranha no ar. E aí ele vê que tem um livro sobre o altar, escrito de dentro e de fora, e selado com 4 selos. E selos aqui fala muito mais do que selos agora aqui dos correios, mas selo é um lacre, aquele antigamente que pegava uma cera e o rei botava seu anel e cravava dentro dessa cera quente, e só podia abrir quem tinha a devida autorização. Eram selos que não poderiam ser abertos por ninguém, porque ninguém tinha autoridade, ninguém tinha a nobreza, ninguém era digno de abrir. E aí João começa a chorar, e quando ele chora, é uma comoção. Um dos líderes dos 24 tronos diz: João, não chore. Não chore, porque tem alguém sim que é digno de abrir esses selos e ler o que está escrito. E esses selos aqui constam os mistérios de Deus. Tem um slide lá do selo e dos mistérios,
que eu gostaria nesse momento mostrar. Essas mensagens, selos, falam de assuntos delicados e misteriosos a respeito do ser humano e de Deus, mas também desse mundo e dos céus. O que está escrito tirando o selo, o que está escrito nesse livro? São mensagens sobre o céu, sobre a terra, sobre o ser humano, sobre Deus, coisas que aconteceram, coisas que estão acontecendo e coisas que vão acontecer. E não é assim que agora Apocalipse está fazendo um prognóstico, um vidente dizendo vai acontecer isso, isso, isso. Não, a partir do conhecimento de Deus, Deus simplesmente está revelando aquilo que já aconteceu, que está acontecendo e que virá a acontecer. É quase uma reportagem da história da humanidade, mostrando que Deus tem o conhecimento e o domínio de todas as coisas. E quando é revelado que o Cordeiro, que também é o leão de Judá, o Todo-Poderoso, e que simultaneamente é o Cordeiro, e diz lá, como um cordeiro que estava morto e agora está vivo. Eu acho tão incrível que o amor de Deus é poder, e o amor de Deus é amor, é entrega total. É como um juiz poderoso chegando em casa, tira sua toga, pega seu filhinho no colo e diz eu te amo, e se rola no chão e brinca com seu filho. É isso. Esse Deus poderoso é amoroso. Esse Deus justo, juiz, é aquele que perdoa. E isso acontece como? Através de um cordeiro que se entregou voluntariamente, que foi morto. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi a confissão de João Batista. E esse cordeiro que foi morto, foi imolado, agora está vivo. Eu lembro muito bem aqui de um professor da FLT, que num seminário sobre Apocalipse, ele disse que a morte e a ressurreição de Jesus, a ressurreição, ela é a chave para a vida. Se nós tirarmos a ressurreição, não tem perspectivas. Não tem esse negócio de uma semente divina. A semente divina dentro de você e eu, ela estragou. Não tem vida após a morte. Não tem a alma que fica viva. Tudo morre. A alma morre. O corpo morre. A vida acabou. Existem filosofias que falam da ressurreição. Aliás, da reencarnação. Pela Bíblia está ordenado ao ser humano morrer uma só vez e depois disso juízo. Hebreus 9, 27. E aí esse professor disse, só a ressurreição nos leva de volta à sala do trono. Por isso tem um versículo lá também em Apocalipse 1, 17 e 18, quando eu vi, João diz, eu caí aos seus pés como morto, então eu coloquei sua mão direita sobre, ele colocou a sua mão direita sobre mim, e ele disse, não tenhas medo, não precisa mais ter medo. Por quê? Porque eu sou aquele que agora vive. Eu estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Eu tenho a chave da morte e do Hades, do reino dos mortos. Chave da casa paterna. A vida é mais do que agenda, do que compromissos. Uma vida toda, trabalho, compromissos, planejamento. Isso é show, bacana. Molho de chave que mostra a tua responsabilidade. Você é de confiança, lindo isso. Mas aqui nos é dito que existe uma chave que é para a casa do Pai Celestial.
E Jesus vai dizer: na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu nem teria dito isso para vocês. Pelo contrário, eu iria preparar lugar, porque onde eu estou, eu quero que vocês estejam. E aí Tomé, aquele cheio da dúvida, diz: Senhor, como saber o caminho para a casa do Pai? Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Caminho para a casa paterna é Jesus. A chave, o acesso para as coisas eternas é Jesus, sua morte e sua ressurreição. Bom, gente, mas agora, isso ficou claro em Apocalipse 5, mas agora vamos ver o que é Apocalipse 6 e 7. Aqui ele vai falar agora de 7 selos. O primeiro selo, vamos ver. Então vi o Cordeiro quebrar o primeiro dos 7 selos, daquele livro com 7 selos. Abre quebra aquele selo, abre, e o que diz ali? Que história a respeito da terra, dos céus, de Deus, do ser humano. O que diz ali? Eu ouvi um dos 4 seres vivos dizer com voz forte e barulho de trovão. Primeiramente aqui uma autorização por seres celestiais dizendo: leia o que está escrito. Vamos abrir, agora botar na mesa o que diz nesse primeiro selo. Eu olhei e vi um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco, e lhe deram uma coroa de rei, e ele saiu vencendo e conquistando. O primeiro selo trata-se de um líder político muito poderoso, com uma arma de grande habilidade e poderosa, talvez algum império com aparência de bonzinho, mas a intenção, ela não é tão boazinha, é uma intenção perigosa. Diz o primeiro selo, que o império se levantará. Se isso já aconteceu no Império Romano, se isso aconteceu através, talvez, de outros impérios, né, os gregos, os babilônios, ou se isso é, de repente, Estados Unidos, China, eu não sei. Fato é que tem um poder que se levanta em nome da bondade e que tem uma grande arma e muito poderosa e que sai para conquistar, mas é um império que não é do bem. Ele tem uma intenção maldosa. Segundo selo, e eu vi o segundo ser vivo dizer, novamente agora, o que acontece nesse mundo passa pelo consentimento de Deus, é autorizado por Deus. E aí diz assim: aí saiu outro cavalo, que era vermelho. O seu cavaleiro recebeu o poder de trazer guerra ao mundo, a fim de que as pessoas matassem umas às outras. E ele recebeu uma grande espada. Aqui dá para entender que sangue, o cavalo vermelho, remete às guerras. O mundo sempre teve guerras, mas as guerras que aconteceram no século passado, pessoal, elas foram violentas. As guerras, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda, teve em outros países algumas guerras que foram muito sanguinolentas. Então, tem algo aqui que diz: o ser humano vai evoluir na sua capacidade de matar. Que coisa, né? É assustador. Mas também passa pelo consentimento de Deus. E as pessoas vão se matar umas às outras. E esse cavaleiro tinha uma grande espada. Novamente, alguma arma muito poderosa. Agora vamos ver o terceiro selo. E eu vi o terceiro ser vivo dizer: sempre o consentimento das coisas eternas. Não é assim que simplesmente agora cada um faz o que quer. E aí vem: olhei e vi um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha uma balança na mão. E ouvi que parecia ser uma voz que vinha do meio dos 4 seres vivos. Meio quilo de trigo custa o que vocês ganham num dia inteiro de trabalho. 1,5 quilo de cevada custa a mesma coisa. Não misture água no vinho, nem falsifique o azeite. Aqui fala de uma crise econômica.
Uma crise onde você trabalha muito e mal dá para comprar meio quilo de trigo. Trigo é para o pão é nossa sobrevida. Cevada era uma alimentação mais para a classe pobre, mas a cevada também era dada para os cavalos. Então, tem uma situação dramática em termos financeiros. Nós sabemos que muitas vezes não é por falta de comida que as pessoas passam fome, é por causa de posicionamentos das economias perversas, da corrupção, da balança que é mal usada e da distribuição de renda. Então é isso, terceiro selo. O quarto selo, depois o cordeiro quebrou o quarto selo e ouvi dizer: venha novamente consentimento a partir das coisas eternas. Olhei e vi um cavalo amarelo, o seu cavaleiro se chamava Morte, e o mundo dos mortos o seguia. Esses receberam poder sobre a quarta parte da terra, para matar por meio de guerras, fomes, doenças e animais selvagens. Aqui novamente o consentimento de Deus, dizendo se os seres humanos querem se matar, né? Se as pragas, as pestes, animais selvagens, todo o desequilíbrio também da natureza, foi consentido. E aqui diz que um cavaleiro amarelo remete a cor de um cadáver, uma cor amarela esverdeada. Se você já estudou um pouquinho sobre a Idade Média, nós vamos ficar impressionados quantas pessoas morreram da peste negra, por exemplo. E quantas pessoas... Existem cidades na Alemanha, que eu sei, assim, através de leituras, onde 90% das pessoas morreram, porque o contágio era tão avassalador, onde as pessoas cavavam suas próprias sepulturas, para se deitarem, para que os outros não fossem contagiados. Então aqui fala desse caos, e nós passamos agora recentemente a pandemia. Então nós sabemos o que é isso, de sermos atropelados por doenças, e é um grande medo ainda dos cientistas, que uma pandemia ela poderia fazer um estrago terrível sobre a humanidade. Pessoal, agora passamos 4 selos. Curiosamente, eles estavam associados a cavalos e seus cavaleiros. Existe um estudioso sobre Apocalipse, ele diz que essa comparação não é por acaso. Os romanos adoravam fazer corridas de cavalos, corridas com bigas, e faziam os cavalos também com cores. Eles eram ornamentados de cores diferentes, haviam competições das manhãs até a noite, para ver quem era o mais poderoso, o mais corajoso, e remetia ao poderio do Império Romano, destacando em especial e honrando o imperador. Não é em vão que esses 4 cavaleiros são usados para fazer alusão aqui ao Império Romano, mas apontando para aquele que é Senhor dos senhores, não o imperador, mas havia uma mensagem subliminar: Jesus Cristo, o leão e o cordeiro. Continuamos agora o 5º selo, e vi debaixo do altar as almas. Interessante, aqui muda agora o cenário. Aqui agora nós vamos para a sala do trono. Eu vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos, porque haviam anunciado a mensagem de Deus e tinham sido fiéis no seu testemunho. Eles gritavam com voz bem forte: o Todo-Poderoso, Santo e Verdadeiro, quando julgarás e condenarás os que na terra nos mataram? Até quando? Cada um deles recebeu uma roupa branca, e foi dito a eles que descansassem mais um pouco, até que se completasse o número dos companheiros no trabalho de Cristo, que eram seus irmãos e que iam ser mortos como eles tinham sido. É interessante, aqui tem uma pergunta por detrás: Senhor, até quando? Você já fez essa pergunta? Diante de um trabalho ruim? Você já fez uma pergunta diante de uma crise conjugal? Você fez uma pergunta: até quando, Senhor, diante de uma enfermidade muito séria?
de repente, uma crise emocional, uma depressão. Até quando? Até quando, Senhor, essa injustiça, essa perversão? Até quando essa matança? Até quando essa guerra? Até quando o medo? Para mim, essa pergunta ela é muito mais comum do que a gente gostaria de admitir. E aqui o quinto selo, essa pergunta, ela tem seu lugar. Deus ouve ela e diz, primeiramente, vocês serão revestidos com roupa branca. Aqueles foram lavados pelo sangue de Jesus. Mas ainda descansem. Não diz tumultuem, descansem. Em outras palavras, esperem em Deus, descansem nele. Relaxe. Deus é Senhor sobre a história. Tem algo que precisa ser completado. Às vezes parece uma demora terrível, angustiante. Mas descanse. Aos olhos de Deus, a partir da sala do trono, não perdeu o controle. Tem um mistério aqui, até quando? Mas Deus é o Senhor desse mistério. Agora o sexto selo. Houve um violento terremoto, o sol se tornou negro como roupa de luto, a lua ficou toda vermelha como sangue, as estrelas caíram do céu sobre a terra, como figos verdes cai da figueira sacudida por um vento. O céu desapareceu como um rolo de papel que se enrola de novo, e todos os montes e ilhas foram tirados dos seus lugares. Aqui claramente é anunciado que haverá um abalo também sobre a natureza. Isso é um pouco assustador. Mas se nós lermos um pouquinho sobre aquilo que os cientistas dizem sobre o futuro do planeta Terra, nós também vamos ficar angustiados. Claro, nem recomendo a gente ficar lendo essa coisa, mas olhe uma vez, qual é a perspectiva? Tem cientistas que não acreditam que isso passe de 200 anos. Outros vão falar de 300, 400 anos. Tem alguma coisa que nós estamos nos autodestruindo. Então aqui diz, haverá sim. Mas o triste é que muitas pessoas vão gritar desesperadamente para as rochas, caiam sobre nós, uma vez diante dessa angústia total, mas também principalmente porque rejeitaram a ideia de Deus. E rejeitaram o amor do leão de Judá que se entregou como cordeiro. É tipo alguém dizendo, cara, eu te amo tanto, eu tenho tanto pensamento bom para ti, não estrague, fique no caminho, esse caminho leva para a vida, para a casa paterna, pegue a chave, não esqueça, não deixe ela aí em segundo plano. E de repente as pessoas nunca acessaram essa chave, e ela estava o tempo todo ali na sua Bíblia, na sua igreja, a fé do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, do seu esposo. Essas pessoas, porque aqui provavelmente isso já não diz mais respeito ao povo de Deus, aqui diz respeito àqueles que ficaram para trás. É interessante, antes do sétimo selo, chegando agora ao final, tem um interlúdio. O que é um interlúdio? Vocês perceberam que antes, quando nós cantamos 2, 3 músicas, eu percebi que de repente o teclado ele começou a fazer uma linha melódica, a guitarra fez um solo incrivelmente bonito, o violão fazendo aí seus acordes, a bateria deu uma mudada. Isso é um interlúdio, ninguém está cantando, nós estamos apreciando o que está sendo tocado. Em algum momento, novamente, as vozes entram e a gente continua, então, essa adoração. Eu tenho a impressão que aqui agora, no capítulo 7, tem um interlúdio. Interessante que é uma parada dos 7 selos, sexto selo, um interlúdio, e trata-se de um olhar para dentro dos céus. É um break para dizer que mesmo que exista tanta dificuldade e tantas coisas ruins,
Há um Senhor dos céus e da terra, há uma realidade espiritual que jamais vai ser subjugada, que pela fé isso existe, que podemos crer que a luz triunfará sobre as trevas, o bem sobre o mal, um dia tudo vai ficar para trás. E diz ali que 144 mil pessoas foram marcadas pelo sinal de Deus. O que são 144 mil pessoas? São aquelas que saíram desse cenário caótico e adoram a Deus. Por que 144 mil? As 12 tribos de Israel, 12 mil, 12 vezes 12 dá 144 mil. É uma figura simbólica. O povo de Deus, agora que é a igreja como um todo, tem representante do apóstolo Pedro, tem representante da igreja da Alemanha, da China, da Rússia, do México, da Argentina e do Canadá. Em todo lugar Deus tem o seu povo, e esse povo agora está lá, aguardando pela fé, sabendo que é um interlúdio, tem uma melodia sendo tocada, em algum momento a grande adoração vai continuar, dizendo que Ele é o Cordeiro, o Filho de Deus que venceu e triunfou. E diz lá no versículo 10 do capítulo 7, e gritavam bem alto, do nosso Deus que está sentado no trono, e do Cordeiro vem a nossa salvação. Todos os anjos estavam em pé em volta do trono dos líderes e dos 4 seres viventes. E aí eles dizendo, versículo 12, ao nosso Deus pertence para sempre todo louvor, a glória, a sabedoria, a gratidão, a honra, o poder e a força. Amém? Amém? Amém. É isso que diz aqui, inclusive o amém. Quem são esses que estão vestidos de branco? Eu não sei. E aí diz, são as pessoas, alguém dos céus diz, são as pessoas que lavaram as suas roupas no sangue do Cordeiro, e elas ficaram brancas. Pessoal, agora eu preciso falar do 7º selo. Interessante, houve silêncio no céu. Isso aqui é no comecinho do capítulo 8. Houve silêncio no céu. Então eu vi 7 anjos que estavam de pé diante de Deus, e eles receberam 7 trombetas. Selos são mistérios, trombetas são anúncios, e depois fala das 7 taças, que são as taças da ira de Deus. Mas aqui o 7º selo, 7 anjos que estão prontos para anunciar sobre o futuro da humanidade, do planeta Terra, e sobre a glória de Deus. E aí veio um outro anjo com um vaso de ouro, no qual se queima incenso, e ficou de pé ao lado do altar. Ele recebeu muito incenso para juntar com as orações de todo o povo de Deus. Tua oração se une com o poder do fogo de Deus do altar. Juntos se transformam em ação de Deus. Tua oração, meu irmão e minha irmã, se torna parte da nossa ação sobre os projetos de Deus, sobre esse mundo e o futuro que há de vir na glória. Tua oração por teu filho, por tua filha, tua oração por tua mãe, para a salvação dela, pelo seu vizinho, a tua oração se transforma num agente ativo e transformador, colaborando para a glória de Deus para todo o sempre. E aí vem as 7 trombetas. Silêncio não é sinônimo de nada, mas é antes de todos os ruídos e confusões. É a presença amorosa de Deus. Quando passa uma moto, essa moto é apenas um ruído, mas antes do ruído havia um silêncio. Esse silêncio não é sinônimo de nada, é presença atuante de Deus. E quando às vezes parece que Deus tem silêncio,
Ele está agindo, diz Lutero. Queridos, silêncio de Deus, fogo de Deus, orações que se transformam depois em fala de trovões, relâmpagos, terremotos. Deus mostrando o seu poder, nos tornando colaboradores do seu projeto. Eu encerro algumas lições. Dimensão que transcende ao que enxergamos. Creia pela fé, não duvide de que existe muito mais entre o céu e a terra do que a tua cabecinha ou a cabecinha do seu pastor. Os 7 selos são notícias que revelam o conhecimento de Deus do que acontece e do que irá acontecer. Os 7 selos não estão aí para trazer desgraça sobre a humanidade. Os 7 selos estão aí para dizer: perceba, olhe, mas a partir do diagnóstico, alegre-se. A partir desse diagnóstico dramático, depois de um diagnóstico, você pode olhar para a cura. Porque o Deus eterno, Ele tem a cura para as nações. E finalmente o diagnóstico nos quer levar para a cura. Sabe isso dos capítulos finais? Pastor Daniel pregou sobre isso. Pregou sobre isso que Billy Graham disse: eu posso olhar lá no capítulo 21 e 22 de Apocalipse e a partir disso perceber que Deus tem uma história de vida, de cura e de eternidade. E quando estiver difícil, lembre-se, Deus nos presenteia com interlúdios. Também hoje, também amanhã, Deus tem pequenas melodias para tornar você corajoso, não desistir e fortalecer suas emoções e a sua vida espiritual. O diagnóstico nos quer levar à cura. Sabe-se dos capítulos finais, sim, mas esses capítulos finais nos dão coragem para o amanhã. Sabem, gente, jogo de xadrez. Eu já joguei bastante esse jogo. Faz tempo que não tenho mais brincado. O jogo de xadrez, ele mostra que você vai eliminando as pedras e quando o último rei a sobreviver, ganha o jogo. Essa é a maneira clássica de vencer o jogo. Existe uma segunda modalidade, é o empate técnico, quando só sobrou o rei ainda aqui e ali, um fica correndo e fugindo do outro, isso não termina mais. A terceira maneira de vencer ou perder o jogo é quando o perdedor dá um chute no tabuleiro, espalha as pedras, fica com raiva e acaba tudo. Deus não dá chute no tabuleiro da sua vida e nem da humanidade. 2, Deus não está aí para fazer um empate técnico. A primeira modalidade, Ele é Senhor. Ele vai triunfar sobre o rei do mal e Ele vai ser vitorioso. Por isso Paulo diz em Timóteo 1,17: ao Rei eterno, imortal e invisível, o único Deus, a Ele sejam dada a honra e a glória para todo sempre. Amém.